Por favor, irmãos, abram suas Bíblias comigo, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos agora no capítulo 19. E nesta manhã, nos versículos de 1 a 10. Na caminhada que temos feito aqui pelo livro de Atos, em todo domingo pela manhã, já cobrimos as partes introdutórias do livro, as duas viagens missionárias de Paulo, e aqui estamos já na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos 19, Paulo na cidade de Éfeso, para onde futuramente ele iria escrever a carta aos Efésios. Versículo de 1 a 10, vamos lá. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. A chamada terceira viagem missionária de Paulo, ela é registrada a partir do versículo 24, em algumas divisões de algumas Bíblias, mas, de fato, ela começa no versículo 23 do capítulo 18 de Atos. E nós sabemos muito bem que estas viagens, de fato, não eram bem viagens missionárias, porque algumas delas duraram muitos anos. Não era exatamente como a gente pegar um carro ou um avião e ir ali no campo missionário e voltar como hoje. Eram períodos do ministério de Paulo, onde ele se dedicava a determinadas cidades, regiões, determinadas igrejas. Mas o fato é que, a partir do versículo 23 do capítulo 18, nós encontramos aqui Paulo saindo na sua segunda viagem missionária. Ele sai exatamente da cidade de Éfeso, no versículo 20 do capítulo 18, e de Éfeso ele vai para Cesareia, de Cesareia para Jerusalém, sauda a igreja de Jerusalém e segue então para Antioquia, no versículo 22. E aí no versículo 23, diz que, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Os versículos 24 a 28 do capítulo 18 é como um parêntese para falar acerca de Apolo, que depois da saída de Paulo, ele chegou em Éfeso e ali passou um tempo. Aquele judeu de boa argumentação, apologética, daí apologética tem essa ideia de argumentação, de persuasão. E aqui no capítulo 19, então, a narrativa é retomada, É retomada. E diz que aconteceu que, enquanto Apolo, depois de Éfeso, foi para Corinto, agora Paulo, tendo passado as regiões mais altas do que naquela época era conhecida como Ásia Menor, Paulo, então, ele chega em Éfeso. E aqui em Éfeso, Paulo tem um dos ministérios, digamos assim, mais longínquos, mais longos da sua trajetória missionária, porque Paulo vai passar 3 anos
em Éfeso e na província da Ásia. Esta era uma cidade estratégica. O que nós referimos às vezes na Bíblia é referido como Ásia Menor, ou às vezes na geografia como Ásia Ocidental, também a região conhecida como Anatólia, é uma península que pertence ao continente asiático, mas que está geograficamente inserido no continente europeu. Está ali entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, daí é uma ponta, e por isso é chamada de Ásia Menor, porque é uma pequena Ásia, basicamente dentro da Europa. Essa pequena Ásia, essa Ásia Menor, hoje é o território da Turquia, parte do território da Armênia, também do Kurdistão. E no tempo de Paulo, ali havia várias províncias que estavam dentro dessa península da Ásia Menor, como a província da Cilícia, da Capadócia, da Frígia, da Galácia. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, Gálatas não é uma cidade, ou não são os moradores de uma cidade, os Gálatas são os habitantes de uma província, a província da Galácia. E ali também estava a Mísia e outras províncias e a província da Ásia. Portanto, Ásia Menor, uma península expressiva que hoje seria a Turquia, e dentro dessa península uma região, uma sub-região chamada Ásia. Muito bem, nessa sub-região chamada Ásia, que não é o continente asiático, ali estava Éfeso, a cidade mais importante daquela província. Já havia sido uma cidade influente no tempo passado, por causa de um porto que deu ares cosmopolitas para aquela cidade e importância comercial, mas o rio que dava acesso à cidade foi diminuindo o seu nível de água, o porto começou a se tornar inviável, a cidade estava em declínio comercial, mas era ainda uma grande estratégica cidade cosmopolita no tempo de Paulo. Cidade essa que posteriormente foi a palco do ministério também de Timóteo, discípulo de Paulo, e no momento futuro viria a ser a região ou cidade onde o apóstolo João viria a exercer o seu ministério, morar e pastorear por algum tempo. Era cidade importante na cultura grega e na cultura romana, na geopolítica do Império Romano, porque ali estava o templo da grande deusa chamada pelos gregos de Ártemis, a deusa da fertilidade, é a mesma chamada pelos romanos de Diana. Aqui no capítulo 19, tem um momento de tumulto, quando o evangelho vai crescendo e coloca as vendas de objetos dedicados ao culto à deusa Diana, coloca em xeque, e os comerciantes que lucravam com aquilo, eles se revoltam contra o apóstolo Paulo e a sua equipe. Nós temos no cinema, nós temos o filme da Mulher Maravilha, cujo nome do personagem é Diana, em homenagem a essa deusa, a deusa Diana ou Ártemis, mesma deusa com nomes diferentes entre os gregos e os romanos. E aqui então é o palco do ministério de Paulo, é daqui que ele escreve as suas cartas, pelo menos a primeira aos Coríntios, é provavelmente daqui que ele escreve a sua carta aos Filipenses e assim por diante. Por cerca de 3 anos, Paulo exerce o seu ministério na cidade de Éfeso. Eu teria muitas óticas para abordar esse texto, e é um texto precioso e rico, mas eu gostaria de dar como uma continuidade à minha última pregação aqui na Penha, que foi sobre identidade. Eu mencionei que identidade é o conjunto de características que nos identificam e que nos diferenciam. Isso se aplica tanto a mim enquanto pessoa, aplica a nós enquanto cultura, a nós enquanto país, a identidade cultural, a identidade nacional, a um povo específico que tem a sua identidade étnica, e isso se aplica também à igreja, enquanto povo de Deus, segmento religioso. E eu mencionei que a identidade ela é sempre elaborada nas relações de identificação e de diferenciação. E mencionei que a igreja ela tem a sua identidade elaborada na relação com a Trindade Santa. Nós temos a nossa identidade enquanto crentes relacionada com Deus. Nós somos
humanos enquanto Deus divino, nós somos filhos na relação com Deus como Pai, nós somos servos na relação com Deus como Senhor. A igreja, o povo de Deus, a igreja com I maiúsculo, toda a igreja, todo o povo de Deus reunido em todo o tempo, em todos os lugares, a igreja de Cristo, ela tem a sua identidade mais profunda também na relação com Deus. Assim, a Bíblia apresenta a igreja como povo, na relação dela com o Pai, o povo de Deus, a relação com o Deus Pai. A Bíblia apresenta a igreja como corpo, na sua relação com Cristo, enquanto cabeça do corpo. E a Bíblia apresenta a igreja como tabernáculo, como templo, na sua relação com o Espírito Santo. Ela é tabernaculada, é habitada pelo Espírito Santo. Isso se referindo à igreja com I maiúsculo. Permita-me trazer aqui essa mesma ideia para a igreja de I minúsculo. A igreja de I minúsculo é a igreja local. Podemos pensar aqui na igreja presbiteriana da Penha, né? É uma igreja local, uma igreja específica. Toda igreja local, ela também tem a sua identidade, que nós chamamos de identidade eclesiástica. Compreender esta identidade eclesiástica é de estratégica importância, de fundamental importância para o bom andamento dessa igreja, para a solidez desta igreja, para a igreja ter um norte e caminhar de maneira sólida, não se deixando influenciar por modismos, por ventos de doutrinas, perdendo o seu foco, a sua razão de ser. É importante entender quem somos nós, não apenas como igreja com I maiúsculo, quem somos nós como igreja com I minúsculo. E esse texto de Atos 19, 1 a 10, traz pelo menos 3 elementos de importância identitária para uma igreja local. E eu gostaria de pensar com vocês, ainda que rapidamente, sobre eles. Quando eu falo de identidade eclesiástica, me referindo à igreja local, eu particularmente penso que existem pelo menos 9 elementos que são de fundamental importância para entendermos quem nós somos. Assim como a pessoa, quando não entende a sua identidade, se torna uma pessoa complicada, marcada por crises, às vezes fechada demais, e os seus relacionamentos são truncados, ou às vezes aberta demais, se torna vulnerável, influenciável por muitas coisas. Uma igreja também, quando não entende a sua identidade, ela se torna, geralmente, esses 2 modelos. Uma igreja fechada em si mesma, ensimesmada, se achando a única igreja de Cristo no mundo, a única igreja sadia, a única que é a igreja, as outras não são. Ou quando assim não faz, desenvolve aquele perfil de crítica às outras igrejas, não desenvolve comunhão com os outros irmãos, é limitada na comunhão dos santos. Por outro lado, às vezes se torna aberta demais, influenciável, que varia dependendo da moda evangélica do momento, da doutrina que está em vanguarda, das esquisitices que surgem por aí, e não se torna um corpo coeso. 9 elementos são fundamentais. Rapidamente, o primeiro deles eu chamo de chave hermenêutica, e a pergunta é: como interpretamos a palavra de Deus? E existem 2 modelos. Nós podemos ser aliancistas ou dispensacionalistas. Aliancistas interpretam a Bíblia à luz da teologia da aliança. Dispensacionalista interpreta a Bíblia de outra maneira, em períodos curtos, meio fragmentados. Enquanto presbiterianos, nós somos aliancistas, e isso faz toda a diferença na nossa interpretação das Escrituras. Entendemos as Escrituras pelas lentes da teologia bíblica da aliança. Isso norteia a nossa interpretação das Escrituras e influencia na nossa forma de organizar, na nossa prática litúrgica, na nossa prática sacramental, de batismo, de governo de igreja. Essa forma de interpretar as Escrituras nos influencia nos mais diversos aspectos de uma vida eclesiástica. Segundo elemento tem a ver com o sistema teológico. Temos um sistema teológico confessional ou livre.
O sistema livre é aquele onde os pastores da igreja, os líderes da igreja, eles interpretam as Escrituras e abraçam as teologias que eles acham mais interessantes. E não raramente, no sistema teológico livre, há uma coxa de retalho onde cada um crê em uma coisa que não se conecta, que não forma um mosaico, que não forma uma imagem, que não se integra e crê em coisas dispersas. É teologia fragmentada, aproveitando fragmentos de ensinos aqui e ali. No sistema confessional, se tem um corpo de interpretação dos ensinos principais das Escrituras. Enquanto presbiterianos, nós somos confessionais. Nós adotamos a Confissão de Fé de Westminster e os seus 2 catecismos como um resumo interpretativo das Escrituras, dos 33 principais temas das Escrituras. Um quarto elemento é o modelo de organização eclesiástica. Existem igrejas independentes e igrejas denominacionais. Igrejas independentes não têm uma liderança acima da igreja local. As igrejas denominacionais estão subordinadas a um sistema de liderança. Nós somos denominacionais. Enquanto presbiterianos, a igreja local tem muita autonomia através dos seus pastores e presbíteros que formam um conselho, mas ela está subordinada a um concílio chamado presbitério. Se houver uma mudança, uma variação doutrinária, teológica, uma heresia ou algum processo de corrupção na liderança, essa instância chamada presbitério supervisiona e tem poder de intervenção sobre a igreja local. Nós somos denominacionais presbiterianos representativos. A outra é como funciona o sistema de governo eclesiástico. Esse sistema de governo pode ser congregacional, onde todas as decisões são tomadas por todos os membros em conjunto em assembleia. Pode ser um sistema episcopal, onde as decisões são tomadas pelo pastorzão e ele apenas informa as decisões. São os líderes da cúpula que tomam as decisões sem participação dos membros. E há o sistema representativo, que é um meio termo, onde os membros elegem um grupo de representantes chamado de presbíteros para, junto com os pastores, tomar as decisões. É o nosso sistema. Nós não somos congregacionais, onde tudo é levado para todos, e não somos episcopais, onde o pastorzão toma todas as decisões sozinho. Nós somos representativos, temos um conselho. Isso faz muita diferença na identidade eclesiástica de uma igreja. Sexto, a liturgia, como que ela é orientada. E aí nós temos 2 princípios que regem o culto de uma igreja. Um é o chamado princípio normativo. O princípio normativo é aquele que diz que no culto pode ter qualquer coisa que não seja proibido nas Escrituras. E assim, há espaço para muita coisa na liturgia, que couber na criatividade humana e que não for proibido pelas Escrituras, pode ter no culto. Mas nós nos orientamos por outro princípio, é o princípio regulador. O princípio regulador diz que só pode ter no culto aquilo que é orientado, que é prescrito nas Escrituras. Enquanto presbiterianos, nós prezamos pelo princípio regulador do culto. Buscamos ter na liturgia apenas aquilo que é prescrito para um culto público. E, resumidamente, se refere à leitura das Escrituras, louvor, oração, pregação e, no momento oportuno, os sacramentos do batismo e da ceia. Isso influencia a identidade de uma igreja como poucas outras coisas influenciam. E há 3 outros elementos que são muito importantes e eu quero chamar a atenção para vocês sobre eles no texto de Atos 19. 3 elementos de identidade eclesiástica. O primeiro deles é a compreensão sobre o batismo com o Espírito Santo. Há 2 segmentos no universo evangélico, como os irmãos bem sabem. Há o segmento das igrejas conservadoras e há o segmento das igrejas chamadas pentecostais. As igrejas pentecostais, que nós amamos e respeitamos, elas tiveram o seu início nessa história moderna em 1901 nos Estados Unidos, quando um pastor de origem metodista chamado Charles Parham
criou um instituto bíblico dos Estados Unidos, enfatizando as experiências pessoais com o Espírito Santo. Ali ele teve um aluno, um jovem senhor muito simples, chamado William Seymour, de origem batista, que passou por uma experiência com o Espírito Santo, experiência miraculosa, espetacular com o Espírito Santo, e criou então em 1906 uma reunião de oração por avivamento em Los Angeles, na rua chamada Azusa. E ali começou a ter episódios de manifestações miraculosas, com pessoas falando em línguas estranhas, entendendo que aquele fenômeno era uma repetição do Pentecostes de Atos 2, e em função disso o movimento ganhou o nome de Pentecostal, movimento pentecostal. E a partir dessa experiência das línguas, buscou-se também a experiência das curas, da revelação, da profecia, e assim o movimento pentecostal, que inclusive se tornou uma grande bênção mundo afora, entrando em lugares onde igrejas não tinham entrado, alcançando países onde igrejas conservadoras não tinham alcançado, alcançando um segmento da sociedade, especialmente o menos privilegiado economicamente, que muitas igrejas não tinham alcançado, e espalhou o mundo afora, e Deus seja louvado pelos irmãos pentecostais. É importante entendermos, entretanto, a nossa diferença enquanto presbiterianos de teologia reformada. Porque o ponto específico do pentecostalismo tem a ver com essa concepção acerca do batismo com o Espírito Santo. Os irmãos pentecostais entendem que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência, enquanto a teologia reformada presbiteriana entende que o batismo com o Espírito Santo é o mesmo que a regeneração. A regeneração é o momento que o Espírito Santo desce sobre nós, entra em nosso coração, e estando antes mortos dos nossos delitos e pecados, nós somos regenerados, gerados de novo. É a experiência do novo nascimento. Esse é o processo, no entendimento reformado, do batismo com o Espírito Santo. E aqui no capítulo 19, nós temos essa temática. Paulo chega em Éfeso e encontra ali um grupo de discípulos. E ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles haviam sido evangelizados por Apolo, e Apolo era temente a Deus, um judeu que havia entendido que Jesus era o Messias, mas que não havia sido informado acerca do episódio do Espírito Santo, em Atos 2. E então, Paulo perguntou sobre o batismo que eles receberam, e eles responderam apenas o batismo de João. Então, Paulo explica acerca do batismo de João, e no versículo 5 diz que, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Esse é o fenômeno geralmente chamado do batismo com o Espírito Santo pelos irmãos pentecostais. O que aconteceu em Atos capítulo 2, o que aconteceu em Atos 19, esse fenômeno do Espírito Santo descendo sobre os convertidos e falando em línguas. Como é que nós presbiterianos entendemos isso? Às vezes os irmãos pentecostais dizem assim, porque os presbiterianos, sorveterianos, eles não creem no batismo com o Espírito Santo. Isso não é verdade. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. A diferença é que nós cremos que todo crente é batizado com o Espírito Santo. Porque se não for batizado com o Espírito Santo, ele não é crente. A diferença é que nós não entendemos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão e está ligada a um fenômeno miraculoso de falar em línguas estranhas. Nós entendemos e cremos, conforme Paulo escreve lá em 1 Coríntios 12, versículo 13, ele vai falando acerca dos dons espirituais, e ele diz que nem todos foi dado o dom de falar em línguas, nem todos receberam o dom de profetizar, nem todos receberam o dom disso, nem daquilo. A alguns foi dado o dom de, a outros foi dado o dom de, mas no versículo 13 do capítulo 12 ele diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos,
quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Percebe? A nem todos foi dado todos os dons, mas Paulo afirma que todos nós, referindo-se aos crentes, escrevendo aos Coríntios, todos nós fomos batizados em um só Espírito. Todos nós. Portanto, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, entretanto, cremos que o batismo com o Espírito Santo é o cumprimento da profecia do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Tem a ver com o cumprimento da nova aliança. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram que o Senhor derramaria do seu Espírito, aspergeria o seu Espírito, colocaria o seu Espírito dentro do coração, trocaria o coração de pedra pelo coração de carne, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, não é? Então nós cremos que esse derramar do Espírito é o mesmo que batismo com o Espírito Santo, e ele acontece quando nós somos transformados, nós somos regenerados, nós nascemos de novo, é o equivalente ao momento da nossa conversão. Não significa que alguém que recebeu o Espírito Santo na sua conversão, não deve buscar o Espírito Santo, não deve desenvolver o seu relacionamento com o Espírito Santo, não precisa mais orar. Não significa nada disso. Significa apenas que nós não entendemos que há uma segunda experiência com o Espírito Santo, revestimento de poder. Muito bem, e esse negócio de falar em línguas estranhas? Como é que nós entendemos? Nós entendemos de maneira muito simples. Lá no livro de Gênesis, nós vemos o episódio de Babel, quando o povo se rebelou contra o Senhor para construir uma torre, e diz que Deus desceu e confundiu as línguas, e espalhou o povo, surgindo assim, ou consolidando assim, a dispersão dos povos, das nações. Nós vemos em Atos, nesses episódios do falar em línguas, o reverso acontecendo. Deus havia descido na Torre de Babel para confundir as línguas. Agora o Espírito Santo desce sobre o povo. Ele é derramado sobre o seu povo da nova aliança. E o fenômeno contrário acontece. Ao invés de confundir as línguas para espalhar, agora o Espírito Santo visita aquele povo num fato miraculoso de falar em outras línguas para reunir. Aqui é o cumprimento da ideia de Deus descendo para habitar com o seu povo, o Espírito Santo tabernaculando com o seu povo da nova aliança, a terceira pessoa da Trindade Santa. Lá em Babel nós vemos o Pai descendo e confundindo as línguas. Depois nós vemos no Evangelho o Filho se encarnando para estar entre os seus, e agora o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, tabernaculando entre o seu povo para tornar pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações um só corpo, um só povo. Tem a ver com isso, com a unificação do povo de Deus em uma única igreja. E há um fenômeno interessante. Às vezes nós entendemos, irmãos pentecostais, que nós amamos e respeitamos, entende o que apareceu sobre a cabeça dos discípulos, algo parecido com línguas de fogo. Não diz que era fogo, era algo similar à língua de fogo, como o poder do fogo que queima, que reaviva, que purifica, etc. Mas se nós olharmos no Antigo Testamento, nós temos uma base clara sobre esse episódio. Todas as principais vezes que Deus desce sobre o povo, que Deus se manifesta com o seu povo, há fenômeno de fogo. Há fenômeno de fogo. O primeiro é quando Caim e Abel, aliás, oferecem a sua oferta. Deus manda fogo do céu, como sinal de receber a sua oferta. Depois Moisés está, aliás, o próprio Abraão, ao ter uma aliança com Deus, o Senhor se manifesta como fogo. Moisés, quando encontra Deus lá no monte, o fogo está lá queimando a sarça ardente. Quando o Senhor leva o povo para o deserto e inaugura o tabernáculo, o fogo desce e queima os sacrifícios, e há como uma aura de fogo sobre o tabernáculo. O Antigo Testamento está cheio desses episódios. O que o fogo representa? É a descida de Deus, a manifestação de Deus. Toda vez que Deus
desce para encontrar com seu povo de maneira simbólica, ele se manifesta em forma de fogo. Aquelas línguas como de fogo na cabeça dos discípulos pouco tinha a ver com avivamento de poder e etc. Era simplesmente uma manifestação do que era comum no Antigo Testamento. A terceira pessoa da Trindade descendo para morar, para habitar com o seu povo. Assim nós entendemos esses processos. Não é que nós não cremos no batismo com o Espírito Santo, nós entendemos de forma diferente, que todo crente é batizado com o Espírito Santo. E por ser batizado com o Espírito Santo, por ter recebido o Espírito Santo em seu coração, é que realmente se converteu e pode perseverar. O que acontece aqui no capítulo 19 é uma sequência de Atos 1:8. Atos 1:8 diz: e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não por acaso, esse episódio do Espírito Santo ser derramado sobre aqueles que creem, ocorre exatamente nessa sequência. Atos capítulo 2, o Espírito é derramado sobre judeus em Jerusalém. Atos capítulo 8, o Espírito é derramado sobre samaritanos. Atos capítulo 10, aquele episódio de Pedro, o Espírito é derramado sobre gentios tementes a Deus. E Atos capítulo 19, aqui, o Espírito Santo é derramado sobre gentios distantes de Jerusalém. É a ideia de o Espírito derramado em Jerusalém, Judéia, Samaria, e aqui no capítulo 19 representa o Espírito sendo derramado nos confins da terra. Assim entendemos, e essa compreensão, ela faz muita diferença para a nossa identidade eclesiástica. Eu falo isso porque é importante quem vem de outra igreja, de outra denominação, que vem de outra tradição evangélica e deseja e decide se tornar membro de uma igreja presbiteriana, às vezes fica com aquele osso atravessado na garganta, né? Com aquela estranheza, acha bonita a pregação, gosta do culto, gosta da seriedade da liderança e etc., do envolvimento missionário, mas está faltando uma coisa aqui, não é? O negócio não dá para entender bem esse elemento. Então, entenda de uma vez por todas, nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos na ação do Espírito Santo no crente e nós dependemos desta ação. Só que entendemos diferente. Entendemos diferente. Simplesmente isso. Há um segundo elemento de cunho de identidade eclesiástica muito importante nesse texto, que é exatamente a compreensão agora não apenas do batismo com o Espírito Santo, mas a compreensão acerca do batismo nas águas, ou com água. O texto também diz isso, que os discípulos já tinham sido batizados, aqueles 12, e eles tinham sido batizados com água, mas diz o texto que foi apenas com o batismo de João, versículo 3. E curiosamente, Paulo, ele não reconheceu o batismo de João Batista como um batismo cristão. Paulo batizou novamente esses 12 discípulos. Percebe isso? Isso é de extrema significância para a compreensão do batismo, porque nós temos aí em torno do batismo 3 principais polêmicas. A primeira polêmica é se deve ser batizado mergulhando ou se pode ser batizado por aspersão. Nós chamamos de imersionista e aspersionista. A segunda polêmica é se crianças recém-nascidas podem ser batizadas ou se somente quando consegue crer, professar a sua fé em Jesus, chamado de pedo-batismo e credo-batismo. Pedo de batismo infantil, credo de batismo daquele que crer. E há uma terceira e menor polêmica se devemos batizar só em nome de Jesus ou em nome da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Curiosamente, esse texto ele toca, de certa forma, nesses assuntos. A grande questão desse ponto é que surgiu na Inglaterra, por volta de 1760, o segmento dos irmãos que receberam o nome de batistas. E os irmãos batistas, aos quais nós amamos e respeitamos, eles receberam esse nome por causa da polêmica acerca do batismo. E a polêmica acerca do batismo tinha a ver com a forma, inicialmente. Assim como surgiu na Suíça
os irmãos menonitas, e a polêmica deles era acerca do batismo de criança. E as polêmicas em torno desse assunto surgem pela compreensão de que o batismo deveria ser por imersão, tal qual João Batista batizou Jesus. E por que João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, nas águas? Portanto, batismo significa mergulho, e a única forma legítima de batizar é mergulhando. E porque um bebê não pode ser mergulhado, também não pode ser batizado, assim como ele não crê, também não pode ser batizado, porque Jesus foi batizado aos 30 anos e assim por diante. Agora, veja bem que esse texto do capítulo 19 coloca em xeque tudo isso. Quando Paulo não reconheceu o batismo de João Batista como batismo cristão. O que esse texto está nos mostrando é que o batismo cristão, ele não foi inaugurado com João Batista. O batismo de João Batista era um rito cerimonial comum no período interbíblico e que inclusive era repetitivo. Eram os rituais de purificação. Uma pessoa ia lá, era batizada uma vez, depois era batizada de novo, para arrependimento dos seus pecados, para purificar, para buscar perdão por pecados específicos. Mas ali não nasce o batismo cristão. O batismo cristão nasce em Atos 2. E o batismo cristão de Atos 2, versículo 38, ele está relacionado com o derramar do Espírito Santo. É por isso que nesse texto diz que, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Olha a ligação do batismo com águas e o batismo com o Espírito Santo. Capítulo 10 de Atos, nós vemos essa mesma conexão. Quando Pedro, pregando ali para Cornélio, diz que o Espírito Santo caiu sobre eles, não é? É o momento aqui quando o Espírito Santo cai é derramado sobre judeus tementes. E no versículo 47 do capítulo 10 de Atos, Pedro diz assim: será que alguém poderia recusar água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Olha a conexão, batismo com o Espírito Santo, batismo com a água. Capítulo 2, versículo 38 de Atos, novamente Pedro, no dia de Pentecostes, ele diz: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não é o dom de línguas, o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito aqui. Há uma conectividade entre batismo com água e batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, na nossa concepção, é aquele derramar do Espírito sobre a pessoa que gera fé, resulta em regeneração, arrependimento e conversão. E todo aquele que recebeu esse derramar do Espírito, ele tem então o acesso, ele deve receber o símbolo visível desse batismo espiritual, que é o batismo com águas. E é por isso que nós preferimos aspergir ou derramar água sobre as pessoas, porque a água, na nossa teologia, não é sinônimo de túmulo, de terra, onde a pessoa é enterrada. Esse é um simbolismo do batismo. Mas na nossa teologia, o batismo, a água do batismo simboliza o Espírito Santo que foi ou há de ser derramado sobre as pessoas. Interessante que nesses textos, vocês vão ver que são processos ligeiramente diferentes. Em alguns, o Espírito é derramado e a pessoa é batizada. Em outras é batizada e o Espírito é derramado. Da mesma forma, nós pensamos assim, nós batizamos crendo que aquela água, ela representa visivelmente o que já aconteceu ou está acontecendo espiritualmente, que é o derramar do Espírito Santo. Por isso, o nosso sistema batismal não é ligado a João Batista. O nosso sistema batismal, o sacramento batismal, no meio presbiteriano reformado, é ligado a essa concepção do batismo espiritual do Espírito Santo derramado sobre o coração das pessoas. Por isso, os irmãos que vêm de outra tradição, eu sei que deve lidar com um parente que ficou na outra igreja, diz assim: você foi para aquela igreja que batiza como os católicos.
que batiza criança, que joga um pouquinho de água, não é? Temos que respeitar os irmãos que não entendem, não precisamos brigar sobre isso. Mas nós precisamos entender por que fazemos assim. Tem a ver com a nossa identidade eclesiástica, a nossa compreensão bíblica aliancista do derramar do Espírito Santo. Para nós, o batismo cristão, ele foi inaugurado em Atos 2 e não nos Evangelhos, e ele é apenas uma continuação da prática do Antigo Testamento da circuncisão. Quando todo aquele que entrava em aliança com Deus na vida adulta era circuncidado para ter a circuncisão como sinal daquela aliança, daquele compromisso. E a partir daí, ele circuncidava o seu filho ao 8º dia, não pela fé do filho, mas pela fé do pai. Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12, mostra a conexão entre circuncisão e batismo. Colossenses 2,11 nos mostra o batismo como a circuncisão cristã. Assim como nós cremos que a ceia é a Páscoa cristã, nós cremos que o batismo é a circuncisão cristã, e recebeu novos contornos com a nova aliança, com o derramar do Espírito Santo, mas há uma conectividade. Por isso, crianças eram circuncidadas, crianças hoje são batizadas. Enquanto no Antigo Testamento se aspergia água, óleo e sangue sobre o povo, nós aspergimos água como símbolo do Espírito Santo. Portanto, entenda, as diferenças é de compreensão. Nosso sistema batismal não vem de João Batista, nosso sistema batismal vem de Atos 2, com o derramar do Espírito Santo sobre nós. Terceiro elemento identitário desse texto, que seria o 9º da minha cadeia de marcas identitárias, tem a ver com a evangelização. O texto diz que durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo. Olha as 3 palavras. Falava com ousadia, discutindo não no sentido de bater boca, mas trocando ideias, falando sobre o assunto, e persuadindo. Alguns dizem assim, porque os presbiterianos creem na predestinação, logo não precisa evangelizar. Isso é conversa fiada. Os grandes missionários da história, inclusive os batistas, os grandes missionários batistas, como a William Carey, eles criam na predestinação e foram missionários ávidos, levando o evangelho mundo afora. Enquanto presbiterianos e reformados, nós cremos sim na predestinação, na eleição, nós não sabemos quem são os eleitos, por isso nós somos exatamente por causa da nossa fé na predestinação, no chamado eficaz, nós somos impulsionados a pregar o evangelho de maneira ousada e com persuasão, crendo que o Espírito Santo vai usar essa persuasão para atrair aqueles que ele mesmo quer, que nós não sabemos quais são. E Paulo, então, ele persuade acerca do reino de Deus, e como os judeus dali eram teimosos, diz o texto, descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo se afastou deles, levou consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano, e fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província, não apenas da cidade de Éfeso, mas da província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ele já tinha passado 3 meses na sinagoga, passou 2 anos na escola de Tirano, e lá mais na frente vai dizer que ele passou algum tempo a mais ali em Éfeso. E lá no capítulo 20, ele falando para os presbíteros de Éfeso, no versículo 31, ele diz, eu estive entre vocês por 3 anos. Paulo passou 3 anos ali, pregando diariamente o evangelho. Essa é uma das marcas identitárias mais importantes e significativas para uma igreja local. Tem aquelas igrejas que evangelizam e tem igrejas que não evangelizam. Nós queremos ser essa igreja que evangeliza. Tem igreja que evangeliza apenas para crescimento interno e tem igreja que evangeliza para crescimento interno e externo, com multiplicação, plantando outras igrejas, enviando missionários. Nós queremos ser esta.
A igreja que evangeliza para crescer internamente e crescer externamente, se multiplicando, plantando outras igrejas, abençoando congregações, revitalizando os trabalhos que estão fracos, investindo em missionários mundo afora. Nós queremos ser esta igreja, isso tem a ver com a nossa marca, a nossa identidade. Não aqueles que sentam no banco e ficam comendo todo domingo, como cliente de restaurante servido pelos garçons, no caso os pastores. Nós somos chamados para ser uma igreja que busca ousadia, coragem para pregar o Evangelho, intencionalidade para falar de Jesus. Quando não tem oportunidade, cria oportunidade. E persuasão. Persuasão tem a ver com conhecimento, e esse conhecimento sendo usado no convencimento. No convencimento. E por que nós fazemos isso, ou queremos fazer isso? Porque somos movidos pela compaixão. Não simplesmente por aquele que está passando necessidade, por aquele que não tem pão, não tem água, mas somos movidos pela compaixão e saber que aquele que não tem Jesus está caminhando a passos largos para a perdição, e não há nada nesse mundo, nenhum sofrimento nesse mundo que pode ser comparado com a perdição eterna. E por isso temos compaixão, a mesma compaixão que Cristo tinha por aquelas pessoas que eram ovelhas como ovelhas sem pastor. Se somos movidos por essa compaixão, nós vamos falar de Jesus para aqueles que estão perto de nós, e investir na evangelização daqueles que estão longe, porque não há nada melhor que possamos oferecer para alguém, nada melhor do que Jesus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, nos faça entender de maneira crescente quem nós somos, até para apaziguar a nossa alma em relação às dúvidas, aos questionamentos, e não apenas para isso, mas especialmente para nos fazer uma igreja viva, intrépida e ousada na pregação do Evangelho para o de perto e para o de longe, em nome de Jesus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor por sua palavra, pela presença do seu Espírito em nós, que abre a nossa mente para entendermos as doutrinas, às vezes complexas, das Escrituras, seu Espírito que testifica em nós acerca da sua vontade, e esse Espírito que nos dá intrepidez, coragem para falarmos do Senhor em tempo e fora de tempo. Nos ajude, Senhor, a sermos uma igreja coerente, coesa, e tem uma identidade clara, e que trabalha para o Senhor à luz dessa identidade forjada em nós pelo Senhor, e que através de nós seja sempre o Senhor glorificado, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé.